Mais de 350 mil livros vendidos no Brasil. Noiva, de Alia Zelwood, autora de A Hipótese do Amor. Um romance paranormal com humor, reviravolta, de Hannah Witten, autora de Para o Trono. Editora Arqueiro. Capítulo 1. Parte 1. O Arqueiro. Geraldo Jordão Pereira, de 1938 a 2008, começou sua carreira aos 17 anos, quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olímpio, publicando obras marcantes como O Menino do Dedo Verde, de Maurice Druon, e Minha Vida, de Charles Chaplin. Em 1976, fundou a editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss, livro que deu origem à editora Sextante. Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu o Código da Vinci antes mesmo de ele ser lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da Sextante, foi certeira. O título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos. Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com seu desejo de ajudar o próximo, Geraldo desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis e despertar o amor pela leitura, a editora Arqueiro é uma homenagem a esta figura extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importantes e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafios e contratempos da vida. Prólogo, parte 1 do livro. Esse casamento. Isso vai ser um problema. Ela vai ser um problema. Essa nossa guerra, essa guerra entre os vampiros e os licanos, começou há vários séculos, e a violência só foi aumentando, brutalmente, até que agora pode culminar em torrentes de sangue multicolorido e terminar em um anticlimático bolo coberto com buttercream no dia em que vou conhecer meu marido. O mesmo dia, por acaso, do nosso casamento. Não era exatamente um sonho de infância. Mas não sou nenhuma sonhadora, de todo modo. Só pensei em casamento uma vez, nos tempos sombrios da minha infância. Após algumas punições duras demais e uma tentativa de assassinato mal executada, Serena e eu arquitetamos planos para uma grande fuga, que envolveria ela borar manobras de evasão com pirotecnia, roubar o carro do nosso professor de matemática e mostrar o dedo do meio para nossos cuidadores pelo retrovisor. Vamos passar no abrigo de animais e adotar um daqueles cachorros desgrenhados. Pegar uma raspadinha para eu tomar, um pouco de sangue para você. E desaparecer para sempre no território humano. Eles vão me deixar entrar mesmo que eu não seja humana? Perguntei, embora esse fosse o menor dos problemas do nosso plano. Ambas tínhamos 11 anos. Nenhuma das duas sabia dirigir. A paz interespécies na região sudoeste dependia, quase literalmente, de eu não fazer nenhum movimento. Eu vou dizer para eles que você é minha amiga. Isso vai ser suficiente? Eu me caso com você. Eles vão acreditar que você é humana. Minha esposa humana. Pensando nas opções de futuro, essa parecia bastante viável. Então assenti solenemente e disse, aceito. Isso foi há 14 anos, porém, e Serena nunca se casou comigo. Na verdade, ela se foi há muito tempo. Estou aqui sozinha, com uma pilha gigantesca de lembrancinhas de casamento caras que, com sorte, enganarão os convidados, não os deixando perceber a falta de amor, de compatibilidade genética ou até mesmo de conhecimento prévio entre os noivos. Eu bem que tentei marcar um encontro. Sugeri ao meu povo que sugerisse ao povo dele um almoço na semana anterior à cerimônia. Um café na véspera. Um copo de água da torneira na manhã do dia. Qualquer coisa para evitar uma situação vexatória diante do oficiante. Meu pedido foi levado ao Conselho dos Vampiros e recebi um telefonema de um dos assessores dos conselheiros. Seu tom conseguiu ser educado e, ao mesmo tempo, insinuar fortemente que eu era louca. Ele é um licano. Um lobisomem muito poderoso e perigoso. Só a logística de garantir segurança para tal encontro seria. Eu vou me casar com esse licano perigoso, respondi com a voz firme,
e ele deu um pigarro constrangido. Ele é um alfa, senhorita Lark. É muito ocupado para um encontro. Ocupado com? O bando dele, senhorita Lark. Eu imaginei com uma quadrilha, roubando bancos, e dei de ombros. 10 dias se passaram e ainda não encontrei meu noivo. Em vez disso, me tornei um projeto que requer um esforço conjunto de uma equipe interdisciplinar para parecer apresentável para um casamento. Uma manicure transforma minhas unhas em coisas ovais cor-de-rosa. Uma esteticista bate em minhas bochechas com vontade. Um cabeleireiro esconde, como por mágica, minhas orelhas pontudas sob uma rede de tranças louro escuras, e um maquiador pinta um rosto diferente por cima do meu, algo interessante e sofisticado. Isto é arte. Você deveria ganhar uma vaga no Guggenheim, digo a ele, analisando a maquiagem no espelho. Eu sei. E ainda não acabei, repreende ele. Então mergulha o polegar em um pote de tinta verde escura e o passa na parte interna dos meus pulsos. Na base do meu pescoço, de ambos os lados. Na minha nuca. O que é isto? Só um pouco de cor. Para quê? Ele bufa. Mexi meus pauzinhos e pesquisei os costumes dos licanos. Seu marido vai gostar. O maquiador vai embora, me deixando sozinha com 5 marcas estranhas e uma estrutura óssea recém-descoberta. Então me espremo para entrar no macacão e meu irmão gêmeo vem me buscar. Você está deslumbrante, diz. Owen, indiferente e desconfiado, me examinando com os olhos semicerrados como se eu fosse uma nota falsa de $10. Foi um esforço de equipe. Ele gesticula para que eu o siga. Espero que tenham vacinado você contra a raiva enquanto faziam esse trabalho. A cerimônia tem o objetivo de ser um símbolo de paz. É por isso que, em uma emocionante demonstração de confiança, meu pai exigiu uma equipe de segurança 100% composta por vampiros. Os licanos se recusaram, logo houve semanas de negociações, depois um quase rompimento do noivado e, por fim, a única solução que poderia deixar todos igualmente infelizes: organizar o evento com humanos. Uma atmosfera mais do que tensa. Um local, 3 espécies, 5 séculos de conflito e nenhuma boa-fé. Os ternos pretos que escoltam Owen e a mim parecem divididos entre nos proteger ou nos matar eles mesmos, só para acabar logo com isso. Usam óculos escuros em ambiente fechado e murmuram um código divertidamente ruim. O morcego está voando para o salão da cerimônia. Repito, estamos com o morcego. O noivo, sem nenhuma criatividade, é o lobo. Quando você acha que seu futuro marido vai tentar matar você? Amanhã? Semana que vem? Pergunta Owen em tom casual, olhando para frente. Vai saber. Ainda este mês, com certeza. Com certeza. Estamos na dúvida se os licanos vão enterrar seu cadáver ou apenas, você sabe, comer tudo. É um questionamento válido. Mas, se você quiser viver um pouco mais, tente jogar um pedaço de pau quando ele começar a espancar você. Ouvi dizer que os licanos adoram ir buscar. Paro abruptamente, causando uma leve comoção entre os agentes. Owen, digo, virando-me para meu irmão. O que foi, misere? Ele sustenta meu olhar. De repente, sua máscara insensível de humorista ofensivo cai, e ele não é mais o herdeiro superficial de meu pai, mas o irmão que se esgueirava para minha cama sempre que eu tinha pesadelos, que jurou me proteger da crueldade dos humanos e da sede de sangue dos licanos. Faz décadas. Você sabe o que aconteceu da última vez que os vampiros e os licanos tentaram isso? Diz ele, mudando para a língua. Claro que sei. O Aster está em todos os livros didáticos, embora com interpretações muito diferentes. O dia em que o púrpura do nosso sangue e o verde do sangue dos licanos fluíram juntos, brilhantes e belos como a flor que deu nome ao massacre. Quem seria louco de entrar em um casamento de conveniência política depois disso? Eu, pelo que parece. Você vai viver entre os lobos. Sozinha. Vou. É assim que funciona a troca de reféns. À nossa volta, os ternos verificam apressadamente seus relógios.
Temos que ir, sozinha para o abate. O maxilar de Owen Hand destoa tanto do seu jeito despreocupado de sempre que franzo a testa. Desde quando você se importa? Por que você está fazendo isso? Porque uma aliança com os Lycanos é necessária para a sobrevivência do. Isso é o que o nosso pai fala. Não é um motivo para você ter concordado em seguir esse plano. Não é, mas não tenho intenção de admitir isso. Talvez você esteja subestimando o poder de persuasão do nosso pai. Não faça isso, sussurra ele. É uma sentença de morte. Diga que mudou de ideia. Me dê 6 semanas. O que vai ter mudado em 6 semanas? Ele hesita. Me dê 1 mês. Eu. Algum problema? Ambos damos um pulo com o tom brusco do nosso pai. Por uma fração de segundo, somos outra vez crianças, novamente repreendidas por existir. Como sempre, Owen se recupera mais rápido. Não. O sorriso vazio está de volta aos lábios do meu irmão. Eu só estava dando algumas dicas para Misery. Meu pai abre caminho entre os guardas e coloca minha mão em seu braço com desembaraço, como se não tivesse se passado uma década desde nosso último contato físico. Eu me obrigo a não me encolher. Está pronta, Misery? Inclino a cabeça. Estudo seu rosto severo. E pergunto, mais por curiosidade, faz diferença? Não deve fazer, porque ele ignora a pergunta. Owen observa enquanto nos afastamos, inexpressivo, e então grita às nossas costas: espero que você tenha colocado um rolo tira-pelos na mala. Ouvi dizer que eles soltam muitos pelos. Um dos agentes nos detém diante das portas duplas que levam ao pátio. Conselheiro Lark, senhorita Lark, um momento. Eles ainda não estão prontos. Esperamos lado a lado por alguns minutos desconfortáveis, então papai se vira para mim. Os estilistas me obrigaram a usar saltos, então estou quase da altura dele, e seus olhos facilmente capturam os meus. Você deveria sorrir, ordena ele na língua. Segundo os humanos, o casamento é o dia mais bonito da vida de uma noiva. Meus lábios se contraem. Há algo de grotescamente engraçado em tudo isso. E o pai da noiva? Ele suspira. Você sempre foi desnecessariamente contestadora. Meus fracassos não têm limites. Não há como recuar, Misery. Assim que o casamento for concluído, você será a esposa dele, acrescenta ele, mas sem seu costumeiro tom rude. Eu sei. Não preciso ser tranquilizada ou encorajada. Tenho sido nada menos que inabalável em meu comprometimento com essa união. Não sou propensa a pânico, medo ou mudanças de última hora. Já fiz isso antes, lembra? Ele me observa por alguns instantes, até que as portas se abrem para o que resta da minha vida. É uma noite perfeita para uma cerimônia ao ar livre, fios de luz, brisa suave, estrelas cintilando. Respiro fundo, prendo o ar e escuto a marcha nupcial, interpretada por um quarteto de cordas. De acordo com a esfuziante cerimonialista que vem lotando meu telefone com links nos quais não clico, a violista faz parte da Filarmônica Humana. Está entre as 3 melhores do mundo, disse ela numa mensagem, concluindo com mais pontos de exclamação do que usei em todas as minhas comunicações escritas desde o meu nascimento. Devo admitir que os músicos são bons. Os convidados olham ao redor, confusos, sem saber como proceder, até que um sobrecarregado membro do cerimonial gesticula para que se levantem. Não é culpa deles. Cerimônias de casamento são, há cerca de um século, uma coisa exclusivamente humana. A sociedade vampírica evoluiu além da monogamia, e os Lycanos? Não tenho a menor ideia do que os Lycanos fazem, pois nunca estive na presença de um. Se isso já tivesse acontecido, não estaria viva. Vamos. Meu pai segura meu cotovelo e seguimos para o altar. Consigo reconhecer, vagamente, os meus convidados. Um mar de figuras esguias, olhos lilás que não piscam, orelhas pontudas. Lábios fechados cobrindo as presas e olhares meio compassivos, a maioria enojada.
Avisto vários membros do círculo íntimo do meu pai, conselheiros que não vejo desde criança, famílias poderosas e seus descendentes, que quase sempre bajulavam ou e não me davam a mínima quando éramos crianças. Ninguém aqui poderia nem de longe se qualificar como amigo, mas, em defesa de quem quer que tenha elaborado a lista de convidados, minha falta de relacionamentos significativos deve ter tornado a tarefa de encher os assentos um tanto desafiadora. E então há ao lado do noivo aquele que emana um tipo estranho de calor, aquele que me quer morta. O sangue dos licanos corre mais rápido, é mais ruidoso, seu cheiro é acobreado e não familiar. Eles são mais altos que os vampiros, mais fortes que os vampiros, mais rápidos que os vampiros, e nenhum deles parece particularmente entusiasmado com a ideia de seu alfa se casar com uma de nós. Seus lábios se franzem quando eles me olham, desafiadores, com raiva. A aversão é tão palpável que sinto o gosto no céu da boca. Não os culpo. Não culpo ninguém por não querer estar aqui. Não culpo nem mesmo os sussurros ou os comentários maliciosos. Ela foi a colateral dos humanos por 10 anos, e agora isto. Aposto que ela gosta de ser o centro das atenções. Sanguessuga orelhuda. Dou 2 semanas para ela. Está mais para 2 horas, se aqueles animais ou pacificam a região de uma vez por todas, ou provocam uma guerra geral outra vez. Acha que eles vão mesmo trepar esta noite? Não tenho nenhum amigo à esquerda e apenas inimigos à direita. Portanto, respiro fundo e olho bem à frente. Para o meu futuro marido. Ele se encontra de pé no altar, voltado para o outro lado, ouvindo que alguém sussurra em seu ouvido, seu padrinho, talvez. Não consigo dar uma boa olhada no rosto dele, mas sei o que esperar pela foto que recebi semanas atrás. Bonito, expressão marcante, sério. Seu cabelo é curto, quase raspado, de um castanho intenso, o terno é preto, bem ajustado nos ombros largos. Ele é o único homem no recinto que não está usando gravata, e ainda assim consegue parecer elegante. Talvez compartilhemos um estilista. Um ponto de partida para um casamento tão bom quanto qualquer outro, suponho. Tenha cuidado com ele. Ele é muito perigoso. Não o irrite, sussurra papai, os lábios mal se movendo. Que toda garota quer ouvir a 3 metros do altar, ainda mais quando a linha rígida dos ombros do noivo já comunica irritação. Impaciência. Aborrecimento. Ele não se dá ao trabalho de olhar na minha direção, como se eu não tivesse a menor importância, como se ele tivesse coisa melhor para fazer. Eu me pergunto o que o padrinho está sussurrando em seu ouvido. Talvez uma cópia inversa do aviso que recebi. Miserilark? Não precisa tomar cuidado. Ela não é particularmente perigosa, então fique à vontade para irritar a garota. O que ela vai fazer? Jogar o rolo tira-pelos em você? Deixo escapar uma risadinha de leve, o que é um erro. Porque meu futuro marido ouve e finalmente se vira para mim. Meu estômago pesa. Minhas pernas vacilam. Os murmúrios silenciam. Na foto que me mostraram, os olhos do noivo pareciam de um azul comum, em nada surpreendente. Mas, quando encontram os meus, percebo 2 coisas. A primeira é que eu estava errada, seus olhos são, na verdade, de um verde pálido e estranho, quase brancos. A segunda é que meu pai estava certo, esse homem é muito, muito perigoso. Seus olhos percorrem meu rosto, e eu imediatamente desconfio que ele não recebeu fotos. Ou talvez simplesmente não tenha tido curiosidade suficiente em relação à sua noiva para olhá-las. Seja como for, ele não fica satisfeito comigo, e isso é óbvio. Pena que eu já seja experiente em decepcionar as pessoas e não vá me importar com isso agora. É problema dele se não gosta do que está vendo. Endireito os ombros. Uma pequena distância nos separa, e deixo meus olhos fixos nos dele enquanto me aproximo. É assim que vejo tudo acontecer em tempo real, pupilas aumentando. Testa se franzindo. Narinas dilatando. Ele me observa como se eu fosse algo feito de vermes e respira fundo, devagar. Depois respira fundo novamente, desta vez de forma brusca, no momento em que chego ao altar. Sua expressão se transforma e parece,
por um instante, indecifravelmente abalada, e, sim, eu sabia que licanos não gostavam de vampiros, mas isso vai muito além. Parece um desprezo puro, intenso e pessoal. Que merda, meu camarada, penso, erguendo o queixo. Dou mais um passo à frente até estarmos cara a cara, quase perto demais. Dois estranhos que acabaram de se conhecer. Prestes a se casar. A música diminui. Os convidados se sentam. Meu coração é um tambor lento, ainda mais lento do que o normal, por causa da maneira como o noivo paira sobre mim. Inclinando-se para a frente, tentando me estudar como se eu fosse uma pintura abstrata. Eu observo arfar avidamente, como se para me inalar. Então ele se afasta, umedece os lábios e me olha fixamente. Ele olha sem parar. O silêncio se estende. O oficiante pigarreia. O pátio irrompe em murmúrios confusos que lentamente se transformam em um frisson pegajoso e familiar. Percebo que o padrinho botou suas garras para fora. Atrás de mim, Vânia, a chefe da guarda do meu pai, exibe as presas. E os humanos, obviamente, pegam suas armas. O tempo todo meu futuro marido continua a me olhar. Então me aproximo e murmuro: não me importa que você não goste disso nem um pouco, mas se quiser evitar um segundo áster. A mão voa, rápida como um raio, fechando-se em torno do meu braço, e o calor da pele dele é eletrizante, mesmo através do tecido da manga. As pupilas dele se contraem, parecendo algo diferente, algo animalesco. Instintivamente tento me soltar de sua mão, mas é um erro. Meu salto se prende em um desnível no chão e perco o equilíbrio. O noivo evita minha queda passando um braço em torno da minha cintura, e a combinação da gravidade e da sua absoluta determinação me prende entre ele e o altar, à frente do corpo dele pressionada contra mim. Ele me aprisiona, me imobiliza e me olha de cima como se tivesse esquecido onde está e eu fosse algo a ser consumido. Como se eu fosse uma presa. Isso é absolutamente. Ah, eita! O oficiante engasga quando o noivo rosna em sua direção. Atrás de mim ouço a língua e o inglês. Pânico, gritos, caos, o padrinho e meu pai rosnando, pessoas gritando ameaças, alguém soluçando. Outro áster vai começar, penso. E eu realmente deveria fazer algo, eu vou fazer algo para impedir, mas... O cheiro do noivo chega às minhas narinas. Tudo retrocede. Sangue de qualidade, meu cérebro sibila, absurdamente. Ele daria um sangue de ótima qualidade. Ele inala várias vezes em rápida sucessão, enchendo os pulmões, me levando para dentro. A mão sobe do meu braço para a depressão do pescoço, pressionando uma das minhas marcas. Um som gutural sai do fundo do peito dele, deixando meus joelhos fracos. Então ele abre a boca e eu sei que ele vai me despedaçar, vai me trucidar, vai me devorar. Você diz ele com a voz profunda, quase baixa demais para ouvir. Como você pode ter esse cheiro? Menos de 10 minutos depois, ele desliza um anel pelo meu dedo e juramos nos amar até o dia da nossa morte. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais!